Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para vocês por não terem enviado a minha aula na sexta-feira. Eu tive uns problemas de saúde e passei o final de semana praticamente mais parado do que nós estamos, né? Ou seja, se você estava em casa, eu estava em casa deitado, tá? Mas não é o coronavírus, não é nada disso não, tá? É realmente uns problemas que eu tenho mesmo em função da diabetes. Bom, olha só, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, na aula de hoje, e eu vou levar mais tempo na aula hoje, diz respeito a algo muito importante que vai fazer parte da, da vida de vocês a partir de agora, tá? Porque vocês estão caminhando já para metade do curso, né? Vocês estão caminhando a respeito disso, né? Para o quarto período. E daqui a alguns dias, ou seja, daqui a alguns semestres, tá? Começam a surgir as questões relacionadas ao trabalho de conclusão de curso, né? O que vocês vão fazer, qual será a ideia de vocês, qual vai ser o projeto de pesquisa, qual vai ser o objeto de estudo de vocês disso. Então, em função disso, eu tomei a liberdade de aprofundar um pouco mais em cálculo de amostra, de tamanho da amostra, tá? Do que se trata isso? Se trata o seguinte: você tem determinada tipo de estudo que você precisa, por exemplo, você precisa calcular o número de pessoas, tá certo, em função de vários aspectos relacionados ao estudo de vocês, de determinado estudo, e vocês precisam entrevistar pessoas, ou então vocês precisam enviar questionários para fazer a pesquisa, seja ela quantitativa ou qualitativa, tá? Então, o que é o certo de se fazer? De que o cálculo do tamanho, ou seja, a mensuração da amostra, ela deve obedecer critérios, técnicas, estatísticas. Você não pode simplesmente falar assim, eu vou entrevistar 10, eu vou entrevistar 30, eu vou entrevistar 100, né? Se o seu universo for muito grande, você não consegue entrevistar todo mundo, né? Se a sua amostra é realmente muito grande, você não consegue entrevistar todo mundo, não consegue enviar questionário para todo mundo, porque é inviável. E se ela é pequena demais, você fala assim, eu vou entrevistar todos, tudo bem, você pode até fazer isso, né? Mas de uma forma também que seja profissional, tá? Para se calcular uma amostra de determinado assunto, pessoal, vocês precisam ter primeiro dois dados, tá? Que são conhecidos. Um é a margem de erro, que eu já falei sobre isso na última aula presencial nossa, né? E o intervalo de confiança, ou seja, o nível de confiança que vocês vão trabalhar. Seja ela com 95%, com 5% de erro, seja ela com 97%, com 3% de erro e por aí vai. Tá? Outra questão interessante é que é o seguinte, quanto maior, é claro, o nível de confiança, menor a margem de erro. Tá? Porém, quando você trabalha com uma margem de confiança maior, o seu estudo fica mais caro, o seu estudo fica mais difícil de se fazer, porque você vai ter que levar em consideração mais aspectos, tá? Mais dados, mais variáveis. Para se calcular o tamanho da amostra, você tem que ter duas possibilidades. Existem duas possibilidades, tá, pessoal? A primeira delas é envolvendo média. Nós até fizemos em sala de aula, lembra? Média, desvio padrão, né? Então, por exemplo, se eu quero saber o consumo mensal de litro de leite, tá certo? Eu tenho que levar em consideração a média mensal dos litros de leite, né? Outra questão é com relação à proporção, né? Você pode também calcular o tamanho da amostra, levando em consideração a proporção do total em relação ao número que você tem. Então, por exemplo, se você tem 200 amostragens, se você tem 200 experimentos,
Se você vai desses 200 pegar 20, tá? Na realidade, você está fazendo basicamente 10%, ou seja, a proporção em relação ao tamanho do universo seu que você vai estudar, correto? Outra questão, pessoal, é que para o cálculo das médias ou proporções, tá certo? Vocês têm que definir exatamente primeiro o nível de confiança e a margem de erro que vocês vão fazer do cálculo amostral de vocês. Isso é fundamental. Sem isto, vocês não conseguem desenvolver isso aí, tá? E é uma questão interessante porque, apesar de a gente envolver números bem concretos, né? Porque tamanho de amostragem é um número concreto, né? Não é um intervalo de confiança que eu trabalhei nas últimas aulas, que você tem, eu tenho de 10 a 20, de 15 a 35, não. O tamanho da amostragem é um número inteiro, né? É um número inteiro, porque se eu tratar de pessoas, se eu tratar de máquinas, se eu tratar de objetos e tal, eu estou falando de números inteiros. Então é isso aí que eu queria trabalhar com vocês, tá? E uma questão interessante também é o seguinte, a gente tem que pensar que o tamanho da minha amostra, ele depende de algumas variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui um exercício aqui, tá? Numa cidade no norte do país, foi realizada uma amostra piloto para saber qual era o nível de consumo de tubos de pasta de dente por mês por família. Determinou-se a variância desta amostra piloto, igual a 1,56. Aí vocês estão percebendo que agora tem um componente um pouco diferente, né? Que é a variância, né? Tal cidade possui 2.000 famílias. É aceito como erro uma tolerância de 300 tubos de pasta de dente. Então, esse é um erro, tá? E um índice de confiança de 95%. Pergunta: qual da amostra, se quisermos realizar uma pesquisa para saber o potencial de mercado dessa referida cidade? Olha que interessante, pessoal. Esse exercício aqui, ele se refere à parte comercial da empresa. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é basicamente um estudo para saber o potencial comercial dessa cidade, de adquirir os meus produtos, de comprar os meus produtos, correto? Então, olha que coisa interessante. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que fazer de cara, tá, pessoal? De cara. Vocês têm que entender o que está se pedindo, nesse caso é a amostra, né? O tamanho da amostra. E, dentre aquelas duas possibilidades que eu passei para vocês, seja ela por média ou por proporção, qual delas é? Então vamos lá. Se você tem que existem dentro da cidade 2.000 famílias, correto? E se você tem uma possibilidade, aí ó, tá vendo? Uma proporção de tolerância de erro de pasta de dente de 300 tubos, se nós pegarmos e dividirmos os 300 por 2.000, nós temos 0,15. Daniel, o que é esse 0,15? É proporção, pessoal. É a proporção. Então, a gente tem uma fórmula para isso, tá? Essa fórmula eu vou enviar para vocês. Inclusive, esse exercício eu vou enviar para vocês, resolvido, tá? E que eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês peguem essa aula minha, peguem esse exercício e tentem entender esse exercício, tá? Porque na verdade, o que se tem? Eu tenho o tamanho do meu universo, eu tenho a minha variância, né? E aí vocês não podem esquecer uma coisa muito séria, tá?
a relação entre variância e desvio padrão. Não sei se vocês lembram na estatística 1, tá certo? 1 é relacionado, um é o quadrado do outro. Então, a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, por exemplo, se você tem S como desvio padrão, a variância é S ao quadrado, correto? E vocês têm o Z na realidade, ele vai ser em cima dos 95% de confiança. Então, vocês vão ter que descobrir, em cima desse 95% de confiança, quanto é, tá? E aí, pessoal, jogar a fórmula, tá? E nesse caso aqui, jogando na fórmula, utilizando a tabela Z, utilizando a variância, utilizando o meu tamanho do universo e a proporção, vocês vão receber esse exercício resolvido, tá, gente? Não se preocupem, tá? Vocês encontram um número N de 235 pesquisados. Então, das 2.000 famílias, para 95% de confiança, 5% de erro, eu vou entrevistar 235 pessoas. Gente, isto é você calcular de uma forma científica, tá? Isto são cálculos científicos. Então, vocês saem do achismo quando vocês fazem isso. Então, por exemplo, nessa situação aqui, se por acaso aparecer um TCC para vocês e surgir a possibilidade de vocês terem lá um universo tal, vocês têm um desvio padrão tal, ou então uma variância tal, e a proporção de erro está X, vocês calculam através disso, tá certo? Colocam este cálculo no TCC de vocês, tá certo? Que ele entra como referencial teórico de vocês, tá? Tanto a parte teórica quanto a parte do cálculo, vocês colocam esse cálculo no TCC e a partir disso, pessoal, vocês justificam para, por exemplo, uma banca ou para a comunidade científica que naquelas pessoas que vocês pesquisaram, aquele número que saiu através de um cálculo estatístico, de um cálculo científico. Certo? Bom, vocês vão ver esse exercício, eu não tenho como resolvê-lo para vocês aqui na minha aula, senão fica uma aula muito chata de se resolver, mas é basicamente parte matemática. Quem tiver alguma dúvida com relação a isso, me envia através por e-mail, tá certo? Ou então pelo WhatsApp, vocês têm meu número do WhatsApp, tá certo? Que eu respondo para vocês, ok? Só um minutinho, por favor, pessoal. Manda um beijo pro pessoal, manda um beijo. Tá sendo. Tchau, gente. Obrigado.